Boa tarde. Que bom que estão bem, né? Na medida do possível. Como é que foi aí o fim de semana de vocês? Foi, foi Olha chato aí, porque eu não entediante. pude sair. Ainda Normal, normal. mal, né? Todo mundo dentro de casa, o meu também foi assim. Mas pelo menos nós estamos bem, né, gente? Como a Maiane disse aí, na medida do possível, todos nós estamos bem. Então, gente, já desejar a vocês uma boa tarde, tá certo? Antes de começar a aula, eu quero dar um aviso a vocês, né? Não sei se o professor que veio antes avisou para vocês, mas em relação aos alunos, né, que têm atividades atrasadas, na verdade, o recado é para todos os alunos. É que em novembro, certo? Vai acontecer uma semana onde não haverá aula, mas os alunos vai ter um calendário, os alunos vão levar os livros, né, até a escola, para que os professores vejam o livro, né, se as atividades estão realmente feitas. E isso será a nota da avaliação parcial do quarto bimestre, tá bom? Eu vou avisar logo por quê. Nesse Porque caso aí, tia, a gente vai ter que levar, nesse caso, por exemplo, em relação à matemática, por exemplo, as nossas atividades a gente põe no caderno. isso. Na verdade, a gente pode, vamos levar o caderno também, mas principalmente o livro, tá certo? Principalmente o livro, porque. Não, não, Ah, porque, por não, exemplo, eu em tinha matemática, ela entendido. precisa, ele não dá espaço suficiente para que nós possamos escrever. E os professores também utilizam bastante das anotações, aí as atividades ficam mais no caderno, e no livro, Ah, não. é que eu não tinha entendido, mas agora estou entendendo, Taimo. É isso mesmo, né? As de matemáticas que não dão para responder no livro, vocês vão ter que levar todas feitas no caderno. Né? Por que é que eu estou avisando? Porque eu sei que tem alunos que realmente já tem tudo feito, tudo bonitinho, tudo corrigido, né, que pega as correções, mas eu também sei que outros alunos não têm nada disso feito, certo? Então, para quem já tem tudo em dias, vai ser aí, gente, lá em novembro, tá? Uma semana de descanso, porque você já fez tudo. Agora, quem não fez, quem não faz, é melhor começar a fazer, tá certo? Inclusive, É, as atrasadas. Por quê? Porque isso vai valer nota de 0 a 10. Então, se você não faz nada, sua nota vai ser 0, certo? lembrando, tia, isso vai ser meio que a prova ou isso vai auxiliar na prova? Vai ser a nota da prova parcial do quarto A, bimestre, tá bom? a gente vai levar os livros, aí o professor vai corrigir lá e tal. Aí depois que o professor corrigir, se, tipo, eu não fiz só metade do dever, eu deixei uma ruma em branco, aí eu vou ficar mais ou menos com uns 5 para 6. Vai ficar com nota baixa, né? Vai ser pelo seu desempenho. Por quê, gente? Que é para estar tudo feito. Porque a gente passa a atividade e a gente corrige. Então, é para vocês estarem com essas atividades todas feitas, né? Então, é só um aviso, tá certo? Eu sei que ainda está longe, ainda falta um mês, mas eu já estou avisando que é para quem não faz atividade começar a se preocupar e a fazer, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Recado dado, tá certo? Hoje eu estou vendo que tem pouca gente, né, aqui na aula, mas é por conta que muita gente está com problema de internet hoje, né? Muita gente que aqui na nossa cidade tem poucos provedores de internet, né? Então, muita gente que usa um provedor, quando a internet cai, um monte de aluno fica sem acesso, tá? Mas eu vou continuar avisando isso no decorrer dos dias, quando estiver mais perto, tá certo? Mas para quem já está aqui, já está dado esse recado. Meus amores, a última atividade que nós começamos a corrigir, mas não terminamos, a gente começou a fazer até aqui, não foi online, foi a página 131 da gramática. Eu queria que vocês abrissem na página 131 da gramática, para nós continuarmos corrigindo, né? Eu pedi para que vocês fizessem a questão aqui. A questão 4, eu dei um tempinho e pedi para vocês identificarem as palavras paroxítonas da página 131. Gramática, tá certo?
livro de gramática. E a gente vai corrigir agora. Página 131. Tem assim. Leia com atenção as palavras a seguir e identifique as paroxítonas. Eu pedi para que vocês identificassem. Eu posso dizer isso que eu marquei? Pode sim, Raimon. Vamos lá. Eu coloquei túnel, lousa, menos, sonho, líquido, útil, caráter, tórax, corpo, açúcar, fóssil, âmbar, bíceps, imóveis, álbum, onda, mágoa, búzio, delírio, lado, tremia, glória, confuso, oásis, acredito, fome, certo, minha, Márcia, língua, lombriga, júri, margem, bônus, miragem. Taimon, você acertou todas, com exceção apenas de. Opa, desculpa. Com exceção apenas de uma, tá, Taimon? Pelo que eu entendi, você circulou aí, né? Identificou a palavra tremia. Você acertou todas, só a palavra tremia que não é oxítona, tá certo? Então, você apaga aí só a tremia. As demais. Aqui ele pega as paroxítonas. Mas tremia é oxítona. Tremia? Tremia? Tremia. Ah, verdade. É porque tremia só são duas sílabas. Verdade. Tremia. Faz Entendeu? sentido. Aí você confundiu com 3 sílabas, né? Então, tremia, a única que não circula aí das que você falou é tremia. As outras estão todas corretas. Alguém pediu para falar. Então, correto, Maiane. Marcou as mesmas? Correto. Apaga só tremia. Pode falar, Clarissa. Vamos lá. Imóvel, delírio, oásis, júri, açúcar, álbum, túnel, útil, fosse, caráter, âmbar, ponil, márcio, tórax, bíceps, magoar, glória, língua, bônus, buzio. Correto, Clarissa, mas ficaram faltando algumas, tá certo? As que você circulou, corretas. Mas ficaram faltando algumas, ok, gente? Vamos aí fazer, como são muitas palavras, a gente vai fazer pelas colunas, tá certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? Aí, ó, nesse quadro, a gente vai corrigir pelas colunas, tá? Para a gente não se perder. De cima para baixo. Vamos lá na primeira coluna. Eu tenho aí anel, guru, animal, varal, imóveis, delírio, oásis, assim e lombriga. Dessa primeira coluna, vocês vão circular apenas imóveis, delírio, oásis e lombriga, tá certo? Imóveis, delírio, oásis e lombriga. Vão corrigindo. Quem circulou outras palavras a mais, né? Vão apagando. Na segunda coluna, vocês vão circular aí. Túnel, menos, açúcar, álbum e júri. 5. Na segunda coluna, tem 5 palavras, ok? Vão acompanhando. Túnel, menos, açúcar, álbum e júri. Na terceira coluna, as palavras que vocês vão circular é útil, fóssil, lado, acredito e minha. Também são 5, né? Útil, fóssil, lado, acredito e minha. Essas 5 palavras. Vão corrigindo. Quarta coluna. Vocês vão circular 7 palavras, que é sonho, são essas palavras, tá? Sonho, caráter, âmbar, onda, pônei, márcio e margem. São 7. 7 Tinha palavras. uma dúvida, tia. Eu marquei, quer dizer, na terceira coluna é útil, fóssil, lado, acredito em minha, né? Não essas que eu marquei também. Foi. Eu percebi que você marcou todas corretas, Taimo. Só a tremia mesmo que estava incorreta. Agora, na coluna número 6. Vamos lá. Na coluna 6 tem qual aí? Tem
lousa, tórax, bíceps, mágoa, glória, língua e bônus. São 7, certo? 7 palavras também. Lousa, tórax, bíceps, mágoa, glória, língua e bônus. São essas as 7 palavras aí da sexta coluna. Da quinta coluna, desculpa. Agora, sexta e última coluna. As palavras são líquen, corpo, búzio, confuso, certo e miragem. São 6. Certo? Líquen, corpo, búzio, confuso, certo e miragem. Ok? Agora, quem é que pode ler para mim aí essa quinta questão, gente? Posso ler, tia? Pode sim. Quinta questão. Agora observe a terminação das palavras paroxítonas que recebem acento gráfico. O que podemos afirmar sobre elas em relação às palavras oxítonas acentuadas graficamente? Tia, posso falar? Pode sim. Foi o que você colocou, tá? E existem 5 palavras para paroxítonos. Perdão, tia. Paroxítonos, eu quis dizer. Acentuadas terminadas em A e O. Aí, no caso, é A, E e O. E também as, es e os. E tem outro tipo de palavra, terminada em quê? Alguém sabe? Quem é que sabe? Em A e gente já em. tá na 5, né? Isso. Em e ens. Isso mesmo. Certo? Então, vocês vão colocar. Acentuamos graficamente. Posso dizer a minha resposta da 5, tia? Pode sim. As palavras paroxítonas são acentuadas as palavras que terminam em, i, is, us, r, l, x, n, e uns. Maiane, tu olhou para essas palavras, né? Aqui da questão 4, mas assim, tinha que observar, comparar essas palavras com as oxítonas, tá certo? Aí a gente viu que nas oxítonas, né, as palavras, tinha algumas palavras que não recebiam acento. Vocês colocaram até lá na questão 3. Nessa questão aqui, quais são as que a gente não acentua, hein? Aí você ia colocar comparando com a questão número 3. Nós não acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em a, as, e, s, o, os e em e ens. Certo? Entenderam ou não? Pode repetir, tia, qual é a regra? Vocês vão colocar acentuamos as oxítonas, acentuamos Oxítonos? desculpa, as paroxítonas, acentuamos as paroxítonas que não terminam em a, as, e, s, o, os, em e ens. Então, essas palavras paroxítonas terminadas, com essas terminações que eu acabei de dizer, as, ou s, o, ou os, em ou ens, a gente não acentua. Entendeu? Tia, repete Entendeu? aí as terminações, por favor. Vou colocar no chat, tá? Para vocês verem como é que vocês podem copiar. É assim, ó. Tá bom. Vou colocar aqui no chat.
Pronto, pessoal, coloquei aí no chat, tá certo? Ok? Pronto, então vocês vão copiar isso aí na quinta questão, tá certo? Podem copiar do jeito que está aí. Aí a gente vai agora para duas atividadezinhas, duas questões bem tranquilas, né? Mas a questão número 6 é muito boa para a gente revisar as palavras paroxítonos, oxítonos, proparoxítonos, que eu sei que tem gente que ainda tem dificuldade em relação a estas palavras, tá bom? Quem é que pode ler aí a questão 6? Questão 6? Posso ler aqui? Pode sim. Aqui. Questão 6. Acentue as palavras abaixo, se necessário, e em seguida, marque um X na opção correta quanto à posição da sílaba tônica. Vamos lá. A primeira palavra, Taimo. Lápis. Lápis. Precisa de acento, gente? A palavra lápis? Sim. Sim, Paroxítona. no A. E ela é o quê? Paroxítona. Muito bem, gente. É paroxítona. Aí você vai marcar um X aí em paroxítona e colocar o acento na letra A de lápis. A próxima palavra é madeira. E aí, tem acento, madeira? Não, senhora, mas é paroxítona também. Não tem. E ela também é paroxítona. Então, você vai marcar um X aí em paroxítona. Não tem acento e é paroxítona. Próxima palavra. Rápido. Rápido tem acento gráfico no A e é proparoxítona. Muito bem. Vocês podem ir colocando no chat também, tá? É correto, Taimo. Rápido, tem acento e é proparoxítona. Próxima palavra. Aracaju. Acento E aí? no Oxítona. É oxítona. oxítona. Está correto, Maiane e Taimo. É oxítona, mas não tem acento, tá bom, gente? Não tem acento. A gente realmente essa palavra, aracaju, caju, a gente acha, né, que ela é acentuada, mas ela não é, tá certo? Mas ela é, sim, oxítona. Ora, próxima palavra. Entoou. Oxítona. Entoou. Ela é oxítona. Muito bem. Precisa de acento? Não. Não precisa de acento, né? É oxítona e não precisa de acento. Muito bem. Próxima. Perdão, a próxima palavra é Paraíba. Tem acento no I e é paroxítona. Exatamente. Tem acento no I, Paraíba, e é oxítona. Próxima. Xadrez. Oxítona. Só um minuto, tá, gente? Correta. É oxítona. Xadrez é oxítona. Próxima. Ah, aqui. Ínterim. E aí? Íntegro. Tem acento? Tem sim, no I. No primeiro I. Proparoxítona. Exatamente. Tem acento no primeiro I e é proparoxítona. Próxima palavra. Próxima palavra. Perdão, tia, achei que eu tivesse com o microfone ligado. Aqui. Gramática. Tem acento no segundo A e é proparoxítona. Exatamente. Acontece, tá? Mas acontece direto isso comigo. Eu acho que o microfone está ligado, eu esqueço que ele está desligado. Mas é isso mesmo. Gramática tem acento no segundo A e é proparoxítona. Perfeito. Próxima palavra. Aqui.
Próximo é controle. Não tem acento em nenhuma das sílabas e é paroxítona. Muito bem. Gente, espero que os outros também estejam corrigindo, tá certo? Vão corrigindo aí. Controle é paroxítona. Muito bem. Depois de controle, temos aí Saiote. O nome é saiote. E é paroxítona. saiote é paroxítona, não precisa de acento, ok? Próxima palavra. Próxima palavra. Compreensão. Oxítono. Oxítona. Muito bem. E a última? A última é ônibus. Acento Ônibus. circunflexo no O e é proparoxítona. Acento circunflexo no O e é proparoxítona. Perfeito. É isso mesmo. Deu? Todo mundo corrigiu, gente, essa questão? Sim, Sim. vamos. Ótimo. Clarice, que havia pedido para ler, pode ler a 7. 7. Algumas palavras a seguir devem vir receber acento gráfico, outras não. Coloque o acento gráfico quando necessário. Escreva as palavras na cruzadinha. Muito bem. Aí nós temos aí uma cruzadinha. Tia, posso dizer como eu fiz, tia? Pode. Rapidinho. Clara, quando a gente passar para o livro, aí você lê, tá, meu amor? No primeiro, coloquei ninguém. No segundo, século. No terceiro, círculo. No quarto, inacreditável. No quinto, superior. No sexto, árduo. No sétimo, lembrete. No oitavo, grama. No nono, dormir. E no décimo, concreto. Perdão, encontrar. Concreto. Todo mundo conseguiu fazer essa questão ou ficou faltando algum número, gente, para vocês? Eu queria que a tia repetisse a 6 e a 7 para mim, por favor. Posso sim. A sexta, Maiane e os colegas, é árduo, certo? Árduo. E a sétima é lembrete, certo? Lembrete. E tem outra coisa nessa questão, gente, também, que era colocar os acentos que faltavam. Vamos lá. Onde era que estava faltando acento? Em que palavras estava faltando acento? Exemplo, faltava palavra, faltava acento. Em ninguém, em século, em círculo, em inacreditável, em árduo e só. Exatamente. Eram essas mesmas. Pronto, gente. Todo mundo conseguiu corrigir aí a cruzadinha? Sim ou não? Acredito que sim, né? Então, encerrado o capítulo 7, né, da gramática, que nós falamos bastante sobre os pronomes, né? Agora, nós vamos para o nosso livro, certo? Tem um conteúdo bem fácil, né? Eu acredito assim, que vocês vão achar bem fácil no livro, que a gente vai iniciar hoje e terminar amanhã, tá certo? Hoje a gente vai só iniciar. E amanhã não, a gente não tem aula com a senhora. Se for Ai, pra ensinar, tem que ser quinta-feira. Eu estou achando que hoje é segunda, é verdade. Amanhã a gente não tem aula, na quinta, né? No caso, a gente vai iniciar hoje e continuar na quinta-feira, certo? Amanhã nós não temos aula de português. Vocês vão abrir o livro de vocês? É no casos mais específicos de acentuação, no 298, né? Exatamente, página 298, a escrita em foco. Agora a gente vai ver que muitas palavras, né? Com o decorrer do tempo, gente, elas mudaram. Como assim? Algumas eram acentuadas, agora não são mais. Algumas tinham hífen, hoje não tem mais. Vocês sabem por que isso aconteceu com algumas palavras? Quem é que sabe? Não. Por causa da. Eu esqueci o nome, tia, agora, mas. Eu me esqueci o nome. É as regras que mudaram de acordo com o tempo, foi mudando. Exatamente, as regras. Essas regras que foram mudadas, né? A gente chama isso de
novo acordo ortográfico, né? Que isso aí começou, esse novo acordo, lá em 2008 e entrou em vigor mesmo em 2009. Só que até 2012, as pessoas que escreviam como era antigamente, ainda era aceito, tá certo? Hoje em dia nós já estamos em 2020, então essas formas aí que eram escritas antigamente não são mais é, não são mais aceitas. É tanto que, às vezes, quando a gente está lendo um texto no próprio livro de vocês, algumas palavras elas vêm destacadas, né? Tipo como se fossem pintadas de amarelo. Quando vocês verem isso, é porque essa palavra ela teve mudança ao longo do tempo, por conta do acordo ortográfico. Tá certo? Como A que, gente o que a senhora quis dizer agora há pouco que eu não ouvi? que alguns livros, né? Às vezes a gente tem algumas palavras que elas são tipo pintadas de amarelo, tipo essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aí. Não tem no livro de vocês, tá? Esse texto só tem no meu. Mas vocês podem ver essa palavra bem aqui, que ela tá pintada de amarelo, É ó. porque ela foi mudada pelo acordo ortográfico. Pronto, Eu eu novo lembrei. acordo ortográfico. Isso. Então, quando vocês verem em um texto alguma palavra pintada, algum texto, algum canto no livro de vocês pintada de amarelo, né, como essa que eu acabei de mostrar, é porque essa palavra ela foi mudada com o novo acordo. Eu Essa já palavra vi uma questão que a gente fez no livro, eu não me lembro se foi em gramática ou foi no de português mesmo, que tava assim a palavra. Pronto, aí quando vocês virem isso, aí vocês podem ficar em dúvida, por quê? Porque essa palavra era escrita de um jeito há algum tempo atrás, e com o novo acordo ela perdeu o acento, perdeu o hífen, certo? Na E assim, questão 10 do livro, na página 301, tem a palavra grifada. pronto. É porque não, provavelmente não, é porque ela era escrita de uma outra forma. Aí vamos lá. A Clara pediu para ler. Vamos lá, Clara, você vai ler o início, tá certo? Dessa página 298, mas não vai dar tempo a gente terminar isso hoje. Vamos só iniciar a leitura. Casos específicos de acentuação. Pode começar, Clara. Os hiatos. Nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam sozinhas ou seguidas de S, a sílaba tônica e não são seguidas de dígrafo NH. Saúde, saída, saúva, moído, corroído, rainha. Dígrafo. Continua? Pode continuar. Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção. Exemplo disso é o que acontece com a palavra gratuito, mas muitas pessoas tendem a pronunciá-la acentuando um possível hiato, gratuito, alguma coisa assim. Mas na escrita formal é preciso perceber que esse hiato não existe. Muito bem, então vamos lá. Recapitulando. O que é hiato? Quem aqui lembra? Ou de me dizer o que é um hiato, ou me dá um exemplo de hiato. E aí, o que é um hiato? Quem sabe? Duas vogais juntas numa palavra? No caso, o hiato é o contrário. Na verdade, você tem razão. As duas vogais estão juntas na palavra, mas tem uma coisa que me diz que essa palavra é hiato. É quando acontece o quê? Elas estão juntas, né, essas duas vogais, mas acontece Mas uma não coisa. estão dentro de uma mesma sílaba. Elas estão juntas na mesma palavra, mas quando eu separo, é isso mesmo, elas não ficam juntas na mesma sílaba, certo? Eu chamo isso de hiato. Como, por exemplo, na palavra saúde, tem duas vogais juntas. Quais são? A e o? O A e o U. Mas quando eu separo saúde, o A e o U continuam juntos? Não. Não, né? Eles se separam. E isso eu chamo de, essas palavras eu chamo de hiato, ok? Deu para recapitular ou alguma dúvida em relação a isso?
Aí vocês viram nos exemplos que a Clara leu, gente, que essas palavras são acentuadas, certo? Quando a minha vogal fica sozinha, né? E ela é tônica. Mas se vier acompanhada, depois dessa vogal, vier o dígrafo NH, e não precisa colocar acento, como na palavra rainha, né? Como tem um dígrafo, que é o NH, eu não preciso colocar acento. Como tem o dígrafo, não acentua, né? Não acentua. Isso mesmo. Mas ele é acentuado se ele for seguido ou não de S, né? Exatamente. Exatamente isso. Aí vamos lá, deixa eu ver aqui no chat que alguém pediu para ler. Pode sim, Clarissa. Vamos lá. Os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. Singular, ele tem. Plural, eles têm. Ele vem, eles vêm. Assim, na prática, ele é um acento diferencial. Isto é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou do plural. Observe, as provas são sempre muito cansativas, vem sempre de vez. Elas Concordo com essa da terceira afirmação. pessoa do plural. Muito bem. A gente vai ficar só até aí. Vocês entenderam essa regra? Lembro, tia. Quer dizer, lembro. A gente já viu ano passado. Eu não esqueço mais dela. Inclusive, eu concordo completamente com essa frase. Eu acho que todos os alunos, viu, Taimon? Mas vamos lá, recapitular, tá certo? Para quem não lembra. A palavra, o verbo ter e vir, né? Tem e vem. O que é que acontece com elas? Qual a regrinha? Se a minha frase, o meu sujeito da minha frase, né, está no singular, né, o tem ou vem não vai ter acento. Porém, se está no plural, aí tem sim um acento circunflexo. Para indicar o quê? Que aquele verbo ali está no plural. Se eu digo assim, ela tem uma boneca. Esse tem vai ter acento circunflexo ou não? Se eu digo assim, ela tem uma boneca. Tem acento Não, ou não. não tem acento, porque está no singular. Agora, se eu digo assim, elas têm muitas bonecas. E aí? Tem acento circunflexo. Tem circunflexo. Tem Tia, acento. uma pergunta, tia. Se eu Pode falar. fizer, por exemplo, se eu fizer a pergunta, ele tem muito, só ele tem muitos bonecos. Como tem vários bonecos, é mais do que um boneco, vai sim ter, tem, quer dizer, acento circunflexo não tem? Vai ter acento circunflexo se esse T, né, tiver a ver com essas palavras aí no plural. Mas só que no caso, Time, vai ficar no singular, porque esse tem, quem é que tem muitos bonecos? É ele, né? E esse ele tá no singular ou tá no plural? Singular. Então o tem também vai ficar no singular, tá certo? Entendi. Ok? Pessoal, agora, né, já são 2h21. Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus. Vou passar uma atividadezinha para vocês no caderno, tá certo? Acho que 2 questõezinhas sobre isso, sobre os hiatos e sobre essa regrinha. E até quinta-feira. Cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo. tia. Fique com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau. Ai, que pena que agora é a pior aula. Que pena que é a pior aula agora. Merda. Ah, vai. Tchau. Pô,
não falam nada, Ave Maria, né? Meu avô, meus amigos, depois. Não achei ruim pelo vácuo que eu vou dar. Fui. Olá, pessoal. Tentando imitar o professor Carlos e falhando. Mano, agora é a pior aula, velho. Que ódio. Porque, não, o pior já passou. Não sei. As duas. Vai vir agora, porque Acho geometria que. é fácil, português também. Vai vir Não. agora. Geometria eu acho até que complicado, geometria. Mas é complicado, é tipo da coisa. As Geometria é matérias, complicado, as mas matérias que eu mais acho difíceis. As matérias que eu mais acho difíceis são geometria, história e geografia. Até rimou. não é Rimou, nem a gostou? aula, velho. É porque É o cansei professor da também. voz. Pois é. A aula, tipo, Não, se mas fosse o problema, ali, seria o problema legal, tá maior é ligado? a matéria mesmo. Se Fica fosse tia cansado. Anitta na aula, aí seria legal. Professor, Tudo bem? Como é que vocês estão? Ótima. Ótimo, que bom. Coisa boa, né? Bom, peguem o livro de Geografia, tá bem? Abram na página 221, tá bem? A gente continuar nosso conteúdo. Ou melhor, na página 220, para a gente retomar sobre a pressão atmosférica, tá bem? Nós estávamos falando sobre clima, sobre tempo, certo? Falamos sobre a precipitação atmosférica, sobre os tipos de chuva, tá bem? Chuva orográfica, chuva convectiva também, tá bem? Falamos sobre a formação do granizo, falamos sobre a neve e vamos apenas encerrar aqui com a pressão atmosférica na página 220, tá bem? Página 220, tá bom? orográfica, a convectiva. E qual é aquela outra, professor? No qual nós. Perdão, são as frontais, orográficas e as convectivas. As convectivas são as normais, né? Que a gente conhece. Exatamente. Página 220, tá, gente? Só uma vez aqui nessa turma aqui. 11 alunos. Tem só 11 pessoas por quê, pessoal? Estão sem internet por aí? Não sei, professor, talvez seja. Livro de geografia, tá bom? 11 é pouquinho demais. No caso, tem 9, né? Já que uma conta aqui é minha e a outra é do Roberto. Não, no caso tem 10. O Roberto não está aqui. Eu imagino que estão sem internet. Mas, vamos lá, né? Temos que dar continuidade. Sobre a pressão atmosférica. Há sobre nosso corpo uma pressão, pois o ar atmosférico tem peso. O ar tem peso. Se você colocar uma bexiga numa balança, ela vai ter um peso. Uma bexiga vazia, certo? Se você encher ela de ar, é claro, e você colocar na balança, ela vai ter um peso maior, porque no interior dela, compreende-se agora uma massa, e massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E toda massa tem um valor, um peso, certo? Então, o ar atmosférico tem peso. Imagine cerca de 500 quilômetros de espessura de gases sobre o nosso corpo. Chamamos isso de pressão atmosférica. A pressão atmosférica varia de acordo com... Pode variar de acordo com o planeta.
Professor, uma pergunta. Nós já não vi, nós lemos esses 2 parágrafos a respeito da neve? Peraí, só um momento, porque ele estava cortando. Pode repetir? Nós lemos esses 2 parágrafos a respeito da neve? Sim, foi lido. Nós encerramos com um granizo aqui. Demos uma lidinha na neve. Você não lembra, não? A parte da neve eu não me lembro. Mas ok. Pode continuar. Não lembro. Bom, vamos retomar aqui, então. Sobre a neve. Neve, ela ocorre principalmente em latitudes médias e altas, pois requer uma baixa temperatura para o seu desenvolvimento. Ela é composta de cristais de gelo, ou seja, a forma cristalina de água congelada. No Brasil, essa precipitação praticamente só ocorre nos estados do sul, como eu havia dito. Não é comum que aconteça aqui, assim como as chuvas de granizo. A maior parte do território do sul do país encontra-se na zona temperada. O segundo fator é a altitude, pois parte do território regional é composto por planaltos e serras. E o terceiro fator é a influência das baixas temperaturas da massa polar atlântica. Aquela lógica que eu falei para vocês. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é o nosso caso, maior será a temperatura. Quanto mais distante da linha do Equador e, consequentemente, mais próximo dos polos, Polo Norte e Polo Sul, menor será a temperatura. Obrigado, Por isso que temos essa formação de neve é mais comum no sul do país. E também é esse o fato que explica o Nordeste ser mais quente, mais tropical, certo? E o Sul ser mais temperado, ser mais frio. De nada, Caio. Sobre a pressão atmosférica, basicamente, é explicando o seguinte: o ar tem um peso. Sobre os quilômetros de camadas de gases que estão sobre nós, consequentemente, eles também têm um peso. Por que não sentimos essa pressão? Não somos esmagados pela pressão atmosférica devido ao ar presente no interior de nosso corpo e ao equilíbrio, aliás, entre a pressão exercida de fora para dentro e a pressão de dentro para fora do nosso corpo. Esta é exercida por uma rede interna de vasos capilares. A expressão a pressão atmosférica varia conforme características de latitude e altitude. De acordo com a temperatura média de uma região, há maior ou menor pressão atmosférica. Na altura da linha do Equador, mais ou menos no nosso caso, as médias térmicas são sempre elevadas e a pressão atmosférica é baixa. Isso ocorre porque as moléculas do ar atmosférico estão agitadas, o que as